No crepúsculo de Lisboa, onde o sol mergulha no Tejo como um segredo sussurrado ao fado, Beatriz sentiu o mundo ruir sob seus saltos Louboutin. Você acha que eu sou o quê? Uma marionete no seu teatro de mentiras corporativas? A voz de Ana ecoou pelo terraço do Chiado, afiada como a lâmina de um canivete alfacinha, cortando o ar perfumado de jasmim e mar. Beatriz, a CEO implacável da Vinhas do Tejo, uma das maiores exportadoras de vinhos portugueses, congelou o copo de Porto Tinto tremendo em sua mão. Seus olhos, castanhos como as noites de Alfama, encontraram os de Ana, verdes, tempestuosos como o Atlântico em fúria. Como tudo havia chegado a isso? Um amor escondido, tecida nas sombras das reuniões de conselho e nos olhares furtivos durante as festas de São João, agora explodia como uma garrafa de espumante mal tampada. Beatriz recuou um passo, o coração martelando como o repique dos sinos da sede de Lisboa. Ana, sua Ana, a designer gráfica freelance que ilustrava as etiquetas dos vinhos da empresa com traços delicados inspirados nos azulejos de Sintra, estava ali, o rosto corado pela raiva e pelas lágrimas que teimavam em cair. Eu vi as mensagens, Beatriz. Com aquela advogada de Paris. Meu amor, volto para você em breve. Como se eu fosse invisível. Ana arremessou o telemóvel contra o parapeito de ferro forjado, a tela rachando como o vidro de uma janela atingida por uma rajada de vento do oceano. Beatriz abriu a boca para negar, para explicar que era um mal-entendido grotesco, uma armadilha tecida por invejosos no Conselho de Administração. Mas as palavras travaram em sua garganta, sufocadas pelo pavor de revelar o que realmente sentia. Há anos, desde que Ana entrara em sua vida como um raio de sol em uma adega úmida, Beatriz cultivara esse crase em segredo. No bairro alto, durante as noites de fado onde as vozes roucas cantavam de saudades impossíveis, Beatriz observava Ana dançar ao som de acordeões, o vestido rodopiando como as saias das varinas de Belém. No mercado da Ribeira, Ana provava queijos de azeitão e ria, os lábios manchados de vinho verde, enquanto Beatriz fingia discutir contratos, mas na verdade memorizava cada covinha, cada gesto. Era um amor platônico, guardado como um tesouro em uma arca de cedro, temendo o escândalo em uma sociedade portuguesa ainda marcada pelas tradições católicas, onde as mulheres como elas navegavam entre o progresso de Lisboa e os sussurros conservadores do interior. Eu nunca quis te magoar, Ana. Por favor, escuta. Beatriz estendeu a mão, mas Ana se afastou, o corpo tremendo como as folhas de uma oliveira no vento de verão. O terraço do rooftop bar, com vista para o castelo de São Jorge iluminado, parecia agora uma prisão de luzes neon e mesas vazias. Os turistas haviam partido, deixando apenas o eco distante de um violão tocando Amália Rodrigues. Beatriz pensou em sua avó, a velha fadista de Coimbra, que lhe contara histórias de amores proibidos nas margens de Mondego, onde as mulheres chamavam em silêncio, sob o manto da Virgem de Fátima. O coração português é feito de saudade, minha neta. Mas a saudade sem ação é veneno. Naquela noite, Ana fugiu pelas escadarias íngremes do Chiado, os saltos e quando como tiros em uma ópera trágica. Beatriz ficou ali, sozinha, o porto azedo na língua, jurando que reconquistaria o que nunca ousara reivindicar. Mas o destino, caprichoso como o clima do Algarve, tinha outros planos. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões intermináveis na sede da Vinhas do Tejo, um prédio modernista no Parque das Nações, onde o vidro e o aço se erguiam como videiras ambiciosas contra o céu de Lisboa. Beatriz, aos 38 anos, era a epítome do poder feminino português, alta, com cabelos negros ondulados presos em um coque severo, vestida em fatos de alfândega de tons bordo que evocavam o vinho do Douro. Seu escritório, com paredes forradas de rótulos antigos e uma vista para a Ponte Vasco da Gama, era seu santuário e sua prisão. Ali assinava contratos multimilionários com importadores franceses e japoneses, expandindo o império familiar fundado por seu bisavô,
um imigrante que plantara as primeiras vinhas em Palmela após o terremoto de 1755. Mas agora cada assinatura parecia uma ferida. Ana não atendia chamadas, suas redes sociais silenciadas como as ruas de Lisboa durante a Quaresma. Beatriz revivia a cena no terraço. O mal-entendido nascera de um e-mail hackeado, uma armação orquestrada por Rui, seu vice-presidente ambicioso, que cobiçava o trono. Ele havia forjado mensagens com Claire, a advogada parisiense, para desestabilizá-la, sabendo de rumores sussurrados sobre sua inclinação secreta. Em Portugal, onde o casamento igualitário fora aprovado em 2010, o preconceito ainda serpenteava como as ruas labirínticas da moraria, sutil, mas letal. Beatriz decidiu agir. Contratou um detetive privado, um ex-agente da PJ com sotaque madeirense, para rastrear Ana. Ela está em Cascais, senhorita. Alugou um ateliê perto da boca do inferno. Beatriz sentiu um aperto no peito. Cascais, a pérola do Estoril, com suas praias de areia branca e palácios onde rainhas exiladas dançavam tangos nos anos 40. Ana sempre amara o mar ali, dizendo que as ondas contavam histórias de sereias lésbicas nas lendas celtas. Dirigindo o seu Porsche Cayenne pelas estradas sinuosas da Marginal, com o rádio tocando fado contemporâneo de Marisa, Beatriz chegou ao ateliê ao entardecer. O lugar era um caos criativo, telas espalhadas com esboços de azulejos inspirados em contos de fadas portugueses, potes de tinta ocre e azul cobalto, e no centro, Ana curvada sobre uma mesa, o cabelo preso com um lápis, murmurando para si mesma. O cheiro de azeite e pastel de nata pairava no ar, vindo da padaria vizinha. Ana? A voz de Beatriz saiu rouca, como uma fadista após uma noite de canto. Ana ergueu o olhar, os olhos inchados de noites insones. O que fazes aqui? Veio terminar o serviço? Me humilhar mais uma vez? Não é o que pensas. Eu juro pela memória da minha avó, pela sé de Lisboa. Aquele e-mail. Foi Rui. Ele quer me derrubar e usou o pior que sabe de mim, o meu silêncio sobre nós. Beatriz avançou, as mãos tremendo. Pela primeira vez, deixou cair a máscara da CEO. Eu te amo, Ana. Desde o primeiro dia que viste os meus rótulos e disseste que eles precisavam de alma portuguesa, não só uvas. Eu escondi porque o mundo dos negócios é cruel e eu temia perder tudo. Perder-te. Ana ficou imóvel, o pincel caindo no chão com um estalo. Lágrimas escorreram, misturando-se à poeira do ateliê. Tu és a mulher mais forte que conheço, Beatriz. Mas o amor não é uma adega trancada. É como o Tejo, flui, inunda, liberta. Elas se aproximaram, um abraço hesitante que cheirava a sal marinho e vinho envelhecido. Mas o alívio foi efêmero. O telefone de Beatriz vibrou com uma notificação urgente. Conselho de Administração convocado. Acusações de fraude. O drama mal começara. Rui havia escalado o jogo, vazando provas para a imprensa. No dia seguinte, os jornais de Lisboa amanheceram com manchetes: escândalo na Vinhas do Tejo, CEO em enredo de mentiras e amantes secretos. Beatriz, lendo no seu apartamento em Príncipe Real, sentiu o peso da traição como uma cruz de procissão na Semana Santa. Ana, ao seu lado, apertou sua mão. Lutaremos juntas. Como as mulheres de 1974, na Revolução dos Cravos. Elas planejaram a contraofensiva. Ana usaria seu talento para criar uma campanha visual que expusesse a verdade, inspirada nas tapeçarias de arraiolos, tecendo narrativas de resiliência feminina. Beatriz confrontaria Rui na reunião com fatos irrefutáveis.
Mas no fundo, o verdadeiro conflito fervia, o medo de Beatriz de abraçar publicamente seu amor, em uma Portugal onde o orgulho LGBT enchia as ruas de arco-íris, mas as salas de conselho ainda ecoavam com julgamentos velados. Enquanto o sol se punha sobre a Baía de Cascais, elas caminharam pela Praia da Conceição, pés na areia fria, conversando sobre infâncias, Beatriz em vinhedos de Alentejo, colhendo uvas sob o sol escaldante, Ana em Porto, desenhando nas margens do Douro com um pai pescador que cantava modinhas tristes. Eu sempre soube, sabes, murmurou Ana. Os teus olhares nas festas de empresa, como se eu fosse o vinho que provavas pela primeira vez. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias e beijou sua testa, um gesto casto mas carregado de promessas. Porém, a noite trouxe sombras. Um telefonema anónimo. Se não renunciar, as fotos de vocês duas saem amanhã. Pense na família, na herança. Beatriz desligou, o pavor cravado no peito. PHNB não era só de Rui, era o fantasma do conservadorismo que assombrava até as mentes mais progressistas. A reunião do Conselho na Vinhas do Tejo foi um campo de batalha digno de uma epopeia camuniana. A sala de conferências, com sua mesa de mogno entalhado como os altares barrocos de Mafra, fervilhava de executivos em fatos cinzentos, o ar denso de café forte e tensão. Beatriz entrou como uma rainha, flanqueada por Ana, que carregava um portfólio de designs, não como amante, mas como aliada estratégica, uma jogada brilhante para desarmar os fofoqueiros. Rui, um homem de meia idade com bigode encerado e sotaque de Trás-os-Montes, sorriu falsamente. Beatriz, querida colega, estas acusações são graves. Fraude fiscal e pior. Conduta pessoal que mancha a imagem da empresa. Os acionistas portugueses valorizam tradição, família. Tradição? Beatriz rebateu, a voz firme como granito de Óbidos. Projetou no ecrã um relatório forense, e-mails hackeados, transferências falsas rastreadas até a conta de Rui em um banco das Cayman. A única fraude aqui é a tua, Rui. Usaste o meu segredo como arma porque não suportas uma mulher no topo. Mas Portugal mudou desde os cravos de 74. Mulheres como eu e como Ana, minha parceira criativa, constroem impérios, não os destroem. Um murmúrio percorreu a sala. Ana, ao lado, apresentou seus designs, etiquetas de vinho com azulejos que narravam histórias de amor lésbico nas lendas de Inês de Castro, tecidas com fios de esperança e resiliência. O vinho português é sobre a alma, não segredos podres. Vamos contar a verdade, nossa verdade. Os conselheiros, muitos deles velhos vinheteiros do Douro, hesitaram, mas os números falavam mais alto. A campanha poderia impulsionar vendas em 30%, atraindo o mercado que era global. Rui empalideceu, mas contra-atacou. E as fotos? Vazaram para a imprensa. O Correio da Manhã já as tem. Beatriz sentiu o estômago revirar. As imagens, tiradas furtivamente no terraço do Chiado, mostravam o abraço, inocente mas interpretável. O escândalo explodiria como uma bomba no Rocio. Saindo da reunião com Rui detido pela PJ, Beatriz e Ana dirigiram para Sintra, buscando refúgio na Serra Mística. O Palácio da Pena erguia-se como um sonho romântico, cores vivas contra o nevoeiro atlântico. Caminharam pelos jardins, onde camélias florescidas sussurravam segredos de rainhas esquecidas. Eu tenho medo, Ana confessou Beatriz, sentando-se em um banco de pedra. Medo de que o mundo me veja não como CEO, mas como a lésbica da Vinhas. Minha mãe, em Évora, ainda reza pela minha alma na capela local. Ana pegou a sua mão, traçando linhas como se desenhasse um mapa do coração. Em Portugal, o amor sempre foi revolucionário. Pensa nas saudades de Fernando Pessoa, nos amores não ditos. Nós somos o fado moderno, dor e beleza entrelaçadas.
Elas compartilharam um piquenique de queijos da Serra da Estrela e alheiras de Mirandela, rindo de memórias. A primeira vez que Ana provou o vinho de Beatriz em uma feira de Santarém, os olhos se encontrando sobre taças de moscatel. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada da assessora de imprensa. Beatriz, o escândalo está nas redes. Hashtags como Beatriz Traição e Amor Proibidopt. Mas há apoio também, o movimento LGBT de Lisboa está contigo. Beatriz decidiu enfrentar o fogo. Uma conferência de imprensa no Lisboa Factory, o hub criativo de Alcântara, onde o velho se fundia ao novo como o Tejo ao mar. Naquela noite, de volta a Lisboa, elas jantaram em um tasco da Graça, com bacalhau à brás e vinho de colares, música de guitarra tocando estranha forma de vida. Ana falou de sua própria luta, crescida em uma família de pescadores no Porto, onde ser mulher e amar mulheres era como remar contra a maré do Douro. Eu escondi por ti, mas agora? Vamos ser livres, como as gaivotas sobre Belém. A conferência foi um triunfo e uma catarse. Beatriz, de pé sob as luzes industriais de Lisboa, com Ana ao lado, declarou: sim, amo Ana. E isso não diminui meu compromisso com a Vinhas do Tejo. É parte dele, a paixão que torna nosso vinho único, como o fado que canta a alma portuguesa. Aplausos irromperam, misturados a flashes de câmaras. Rui foi demitido, a empresa valorizada em bolsa. Porém, o verdadeiro CEO Trau aguardava. Dias depois, uma carta chegou ao escritório, de Claire, a advogada real, não fictícia. Beatriz, preciso te ver. É sobre o nosso passado e o que Rui escondeu. O mal-entendido se aprofundava. Claire não era amante, mas ex-parceira de Beatriz, de um romance breve em Paris anos atrás. E Rui? Havia chantageado Claire para forjar as mensagens, revelando um segredo maior. Ele desviara fundos para uma vinícola rival em Espanha, traindo não só Beatriz, mas toda a herança portuguesa. A revelação de Claire caiu como um trovão sobre Évora, onde Beatriz convocou uma reunião familiar na Quinta Ancestral, uma casa senhorial com pátios de azulejos representando cenas de vindimas mitológicas. O Alentejo, com seus sobreiros vastos e planícies douradas, era o berço de Beatriz, terra de camponeses resilientes e poetas como Sofia de Melbreiner, que cantavam o mar interior da alma. Sua mãe, Dona Isabel, uma viúva devota com rosário sempre à mão, recebeu Claire com desconfiança, os olhos semicerrados como fendas em uma muralha medieval. Eu fui tola, Isabel, disse Claire, uma mulher elegante de 40 anos, com cabelo curto e sotaque francês suavizado por anos em Lisboa. Rui me abordou há meses, ameaçando expor meu próprio caso, um divórcio amargo. Ele forjou tudo para isolar Beatriz. Sentadas à mesa de carvalho, sob um lustre de murano, elas desenterraram o passado, o romance de Beatriz e Claire em uma conferência de vinhos em Bordeaux, um fogo de palha que terminara em lágrimas, mas sem rancor. Eu a amo como amiga agora, Claire concluiu. E invejo o que tens com Ana. Dona Isabel, que lera Camões em segredo na juventude, suspirou. Em Portugal, o amor é como o azeite, precisa de tempo para amadurecer. Filha, eu temia por ti, mas vejo agora, és forte como as mulheres de Elvas, que defenderam muralhas com unhas e dentes. Beatriz chorou pela primeira vez em público, abraçando a mãe, enquanto Ana observava, o coração inchado de emoção. Era um momento humanitário, de reconciliação familiar e quando as tradições de convívio alentejano, onde rancores se dissolvem em canções de cantes. De volta a Lisboa, o casal mergulhou na investigação. Ana, com sua intuição artística, decifrou padrões nos livros contábeis de Rui, transferências disfarçadas como investimentos em Gerês espanhol. Beatriz contatou aliados no Ministério da Economia, invocando o espírito de solidariedade portuguesa pós-incêndios de Pedrógão. Somos uma nação de fênix, disse ela a Ana, enquanto caminhavam pelo aqueduto das águas livres, pilares românticos contra o céu crepuscular.
o CAO trau irrompeu em uma gala de beneficência no Convento do Carmo, ruínas góticas que testemunharam terremotos e revoluções. A elite lisboeta, designers de Amália Rodrigues, enófilos do Dão, lotava o salão, taças de moscatel tilintando ao som de um quarteto de cordas tocando Vivaldi com toques fadistas. Beatriz, em um vestido de cetim azul como o céu de Sagres, subiu ao pódio para um discurso sobre vinhos e verdades, a alma de Portugal. Senhoras e senhores, nesta noite de estrelas sobre as ruínas do Carmo, celebramos não só o nosso vinho, mas a nossa humanidade. Traições nos abalam como o terremoto de 1755, mas nos reerguemos com cravos na lapela e amor no coração. Ela revelou os crimes de Rui, projetando evidências em um ecrã improvisado entre arcos quebrados. O salão ofegou. Rui, presente como convidado, tentou fugir, mas foi detido por seguranças. Ana, nos bastidores, sentiu um pânico súbito, um bilhete anônimo em sua bolsa. Se Beatriz souber da tua mentira, tudo acaba. Um amigo. Mentira? Ana congelou. Anos atrás, em uma crise de dúvida, ela havia confidenciado a Rui sobre seus sentimentos por Beatriz, pedindo conselho, e ele usara isso para manipular. Mas o bilhete insinuava mais, uma traição inventada, fotos falsas de Ana com um ex-namorado homem, para semear dúvida. O conflito explodiu no jardim do convento, sob ciprestes centenários. Beatriz confrontou Ana, olhos flamejantes. É verdade? Tu falaste com ele? Me vendeste. Ana, lágrimas como chuva de inverno no Minho, negou, mostrando o bilhete. Ele mente para nos separar, como o diabo nas procissões de Évora. Elas brigaram, vozes e quando nas ruínas, até que Claire interveio, confirmando, Rui forjou tudo. Ana é inocente. A reconciliação veio como uma maré alta. Beatriz puxou Ana para um abraço, sussurrando perdão, meu amor. Meu fado é contigo. Beijaram-se ali, casto, sob o luar, enquanto convidados aplaudiam, um momento romântico que viralizou nas redes, transformando escândalo em símbolo de amor resiliente. Mas a traição de Rui teve ramificações. A vinícola rival, em Sevilha, processou a Vinhas do Tejo por difamação. Beatriz viajou ao sul da Espanha, mas insistiu que Ana acompanhasse, tecendo o laço mais forte. A travessia da fronteira para a Espanha foi uma jornada simbólica, como as peregrinações a Santiago de Compostela que os portugueses faziam há séculos. Beatriz dirigia pela 66, o Porsche devorando quilómetros de planícies alentejanas que davam lugar às colinas andaluzas, com Ana ao lado, playlist de fado misturado flamenco no som do carro. É como um duelo de paixões, riu Ana, mão na coxa de Beatriz, um toque inocente que aquecia como sol de Sevilha. Em Gerês, a cidade dos Xerés, encontraram a rival, Bodegas del Sol, uma adega opulenta com pátios de mármore e tonéis de carvalho espanhol. O dono, Dom Carlos, um cavalheiro de bigode grisalho charuto eterno, recebeu-as com cortesia ibérica, tapas de jamón e manzanila gelada. Mas os advogados espreitavam como touros na arena. Senhora Beatriz, as acusações de roubo de Rui nos implicam indiretamente. Exigimos retratação pública. Beatriz, com a frieza de uma navegadora de Vasco da Gama, contra-argumentou. Dom Carlos, Portugal e Espanha compartilham o legado de Colombo, exploração honrada. Mas traição? Isso é veneno no vinho. Provei que Rui agiu sozinho, juntem-se a nós contra ele e ganham um parceiro no Tejo. Ana, silenciosa até então, desdobrou seus designs, rótulos colaborativos misturando azulejos portugueses com azulejos sevilanos, simbolizando união luso-espanhola. Arte neo que o dinheiro divide, disse ela, voz suave como uma brisa do Guadalquivir. Dom Carlos, tocado, talvez pela memória de sua própria filha, uma ativista LGBT em Madrid, assinou a aliança.
Viva o amor e o vinho! Brindaram, com Ana e Beatriz trocando olhares cúmplices. A viagem estendeu-se uma escapada romântica em Cádiz, onde o Atlântico lambia praias de areia fina. Elas passearam pelo mercado de abacates, comprando ouriços de mar frescos, e dançaram salsa em uma taberna, corpos próximos mas castos, o ritmo evocando a saudade partilhada de dois povos peninsulares. De volta a Portugal, o caso de Rui culminou em tribunal no Palácio da Justiça de Lisboa, um edifício neoclássico que ecoava com histórias de liberdades conquistadas. Beatriz testemunhou, descrevendo a traição não só corporativa, mas pessoal. Ele explorou o meu medo de amar abertamente, em uma nação que marcha no orgulho mas julga nos sussurros. Rui, algemado, implorou misericórdia, alegando pressões familiares, uma desculpa tão portuguesa quanto bacalhau. O juiz, um homem de Beja com sotaque alentejano lento, condenou a prisão e restituição. A vitória trouxe calmaria, mas também introspeção. Beatriz convidou Ana para um retiro em Óbidos, a vila literária morada, onde livrarias brotam em casas medievais como flores em vinhas. Hospedaram-se em uma pousada com vista para o lago, quartos com dossel e velas de cera de abelha. À noite, sentadas em um muro, bebendo ginginha de cereja, Beatriz abriu o coração. Cresci acreditando que amor como o nosso era conto de fadas, como amor encantada de tomar. Mas tu me mostraste que é real, humano. Ana, traçando estrelas no céu, compartilhou sua vulnerabilidade. Eu temia ser a outra, a artista boémia para a CEO glamourosa. Mas em ti, vejo a menina de Alentejo que colhia flores silvestres. Elas conversaram até o amanhecer sobre sonhos, Ana sonhando expor em Bienal de Veneza, Beatriz expandindo para vinhos orgânicos no Alentejo, juntas. Um beijo na testa, um abraço prolongado, romance puro, entrelaçado à tapeçaria cultural portuguesa de resiliência e emoção. No entanto, um sussurro de conflito persistia. Dona Isabel, em uma visita surpresa a Lisboa, confrontou as filhas do coração. Eu apoio, mas a sociedade. As tias de Évora fofocam. Beatriz, paciente, levou-a a uma missa no mosteiro dos Jerónimos, onde rezaram pela aceitação. Mãe, o Papa Francisco disse: quem sou eu para julgar? Portugal segue esse espírito. O outono chegou a Lisboa com folhas de castanheiro das Índias dançando nas calçadas de Pedra da Baixa e com ele, o ápice emocional da jornada de Beatriz e Ana. A Vinhas do Tejo lançava a nova linha Saudade Revelada, vinhos envelhecidos em barricas de carvalho português, rotulados com as artes de Ana, cenas de amantes sob o Tejo, inspiradas em poemas de Florbela Espanca, a poetisa lésbica de Alentejo cujas palavras ardiam como vinho tinto. O lançamento, no Museu do Fado em Alfama, foi um evento que misturava cultura e coração. Fadistas como Cuca Roseta cantando Estranha Forma de Vida, enquanto convidados provavam o néctar, olhos úmidos de emoção. Beatriz discursou, Ana ao seu lado em um vestido de renda de Viana do Castelo. Este vinho é a nossa história, escondido nas adegas, mas agora livre ao sol. Como o amor em Portugal, profundo, resiliente, humano. Aplausos ribombaram, mas no meio da multidão, Beatriz avistou um rosto familiar, sua prima Luísa, de Braga, uma conservadora devota que representava o último bastião de dúvida familiar. Luísa aproximou-se após o brinde, o rosto rígido como as estátuas de santos em catedrais minhotas. Prima, isto é escândalo. O que dirá o tio-avô que construiu isto com suor católico? O confronto foi um turbilhão emocional, longe dos olhares, em uma travessa estreita de Alfama, onde varandas de gerânios vermelhos testemunhavam. Escândalo? Beatriz rebateu, voz trêmula. O escândalo é esconder quem somos, Luísa. Tu, com tua família perfeita em Guimarães, ignoras as dores alheias. Ana e eu lutamos por verdade, como as mulheres na Revolução, cravos nas armas, amor nos corações. Ana interveio, suave.
Prima, o Minho tem suas próprias histórias de amor proibido, as moras que encantavam cavaleiros. Não negues o nosso. Luísa, tocada pela vulnerabilidade, chorou. Eu temo por ti, Beatriz. O mundo ainda machuca. Mas partiu com um abraço hesitante, sementes de aceitação plantadas como videiras em solo árido. Era uma vitória humanitária refletindo a evolução social portuguesa, de proibições franquistas a paradas do orgulho que enchem a Avenida da Liberdade de cores. Com o lançamento um sucesso, vendas disparando, prémios na Vinalize Internacional, Beatriz e Ana escaparam para o Douro, coração vinícola de Portugal. O trem do Douro, serpenteando vales terrazados de vinhas outonais, era um romance sobre trilhos. Pararam em Pinhão, onde quintas como a de seu avô ofereciam vistas de postal. Hospedaram-se em um solar restaurado, quartos com tetos de vigas expostas e lareiras crepitantes. Passeios de barco pelo rio, provando portos envelhecidos, conversas profundas sobre o futuro, a adoção, talvez, ou uma fundação para artistas que era em Portugal. Mas o CAO Trau pessoal veio em uma noite de tempestade, trovões e quando como canhões de Lepanto. Beatriz, acordada, confidenciou a Ana seu maior medo. E se o amor nos mudar? Eu era a loba das salas de conselho, agora sou vulnerável. Ana, acendendo velas, respondeu com um poema improvisado, e quando Sofia, o amor não destrói, Beatriz. Ele constrói pontes sobre o abismo da saudade. Elas se abraçaram à luz tremuluzente, corpos próximos em inocência, almas entrelaçadas como raízes de oliveira. De volta a Lisboa, a resolução do mal-entendido final, um artigo no Público, escrito por Ana, de Segredos à Saudade, uma história lésbica portuguesa. Nele expunham as camadas, a traição de Rui, o medo familiar, o triunfo do amor. A resposta foi avassaladora, cartas de apoio de todo o país, de Porto a Faro, mulheres compartilhando histórias semelhantes. Beatriz, lendo no terraço do Chiado onde tudo começara, sentiu paz. Nós sobrevivemos ao fado trágico, disse a Ana, entrelaçando dedos. O inverno suavizou em Lisboa com as luzes de Natal piscando nas ruas do Chiado, presépios em cada praça evocando a devoção portuguesa misturada a folclore pagão. Beatriz e Ana, agora inseparáveis, planejavam o futuro em um apartamento compartilhado em Campo de Ourique, com varanda para o jardim botânico e paredes cobertas de azulejos colecionados em viagens, de Coimbra a Tavira. A Vinhas do Tejo prosperava, com a linha Saudade revelada exportada para o mundo, simbolizando não só vinho, mas liberação emocional. O conflito residual veio da sociedade, um boicote conservador no interior, liderado por grupos católicos radicais em Fátima, que acusavam Beatriz de corromper a tradição. Cartas anónimas chegavam, com cruzes pretas e advertências bíblicas. Beatriz, outrora isolada, agora respondia com a ação humanitária, doou lucros para abrigos LGBT em Évora e Porto, inspirando uma rede de apoio. Portugal é terra de santos e poetas, declarou em uma entrevista na RTP. O amor é o maior deles. Ana, florescendo como artista, expôs em uma galeria do Lisboa Factory, azulejos do coração, painéis que narravam sua jornada de sombras à luz, com figuras de mulheres abraçadas sob o Tejo, influenciadas por Paula Rego. A abertura foi uma celebração, fado ao vivo, vinho fluindo, Luísa presente, agora aliada, trazendo queijos do Minho como ofrenda de paz. Dona Isabel, orgulhosa, dançou um vira tímido com Beatriz, sussurrando: Tu és minha bênção, filha. O clímax romântico veio na véspera de Ano Novo, no Terreiro do Paço, onde fogos de artifício iluminariam o Tejo como estrelas caídas. Beatriz, de joelhos na areia de Belém próxima, ofereceu não um anel muito convencional para almas fadistas, mas uma garrafa de vinho personalizado, gravada com para Ana, minha eterna saudade realizada. Casa comigo? Não em papéis, mas em vida, viagens ao Algarve, vindimas no Douro, silêncios em Sintra.
Ana, lágrimas brilhando como o arco da Rua Augusta, aceitou com um sim que ecoou como um grito de gol na Eurovisão. A celebração foi íntima, piquenique no Mosteiro dos Jerónimos, com pastéis de Belém e histórias de exploradores que amavam em segredo. Dona Isabel abençoou a união com uma oração à Nossa Senhora da Conceição, misturando fé e afeto. Claire, de Paris, enviou uma mensagem: "Vocês são o vinho que envelhece bem. Saúde." O final, humanitário e esperançoso, se desenrolou na primavera seguinte, durante o São João no Porto. Beatriz e Ana, de mãos dadas, acenderam fogueiras na ribeira, martelos de plástico tilintando em cabeças risonhas. O Dogo fluía preguiçoso e o fado cantava de amores plenos. Elas haviam transformado traição em triunfo, medo em força, segredo em celebração, um testamento à alma portuguesa, emocional, resiliente, eternamente romântica. Anos depois, em uma quinta no Alentejo, com vinhas que elas plantaram juntas, Beatriz contava a netas hipotéticas: o amor, como o vinho, precisa de tempo e coragem. E em Portugal, ele sempre floresce. Ana, ao lado, sorria, o sol poente tingindo o céu de tons de Port Downey. Fim.